رمضان رمضان شهر الغفران من الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Estimados irmãos, vamos dar início ao Surat al-Baqarah, o Sura 2 do Nobre Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala começa esta Sura com certas letras. Portanto, as letras são 3 letras: Alif, Lam e Mim. Estas palavras são-nos familiares, vem mencionado nos hadiths também, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana. Aquele que recitar um versículo do Corão, ele terá a recompensa de uma boa ação. Wal hasana bi ashri amthaliha, e esta boa ação é multiplicada por 10. La aqul alif lam mim harf, eu não digo que alif lam e mim é uma letra, mas sim, alif é uma letra, lam é outra letra, mim é outra letra. Portanto, só por recitar essas 3 letras, por cada letra são 10 recompensas, e multiplicando por 3 são 30 recompensas, no mínimo, por recitar essas letras. Portanto, alif lam mim, Allah subhanahu wa ta'ala começa esta surah com essas 3 letras. O que isso significa? O que alif lam mim significa? Primeiro, os comentadores, na sua maioria, dizem, os comentadores, estou aqui a falar de Mufassirin, dizem que Alif Lam Mim são 3 letras, sim, mas ninguém tem conhecimento do significado dessas 3 letras. Somente Allah, por isso, submete Allahu a'lamu bi muradi. Allah é que sabe qual é o significado. Outros dizem que este é o nome da surah, deste surah. Portanto, Alif Lam Mim, surah Alif Lam Mim. Outros dizem que é um desafio que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para os árabes. Pelo livro que Allah enviou a Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surah mithli. Se vocês duvidam aquilo que foi revelado ao nosso servo, ao Muhammad, então tragam um surah similar. Tragam algo similar a Alif Lam Mim. Se vocês são os donos da língua, vocês são árabes, são donos da língua, digam, expliquem, tragam o significado de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que significa Alif Lam Mim, porque está em árabe. É outro desafio que Allah trouxe para os árabes, logo em que o Corão foi revelado, quando esta mensagem era trazida a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, na sua maioria, os mufassirin deixam o significado de Alif Lam Mim, que está somente no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é conhecido como huruf muqatta'at, e são vários no Corão: Alif Lam Mim, Hamim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Portanto, por ali, Nun. São vários surat no Corão que começam com huruf muqatta'at, que era um desafio que Allah subhanahu wa ta'ala também trouxe para os árabes, para falar da autenticidade do livro que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, ou que foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diz depois: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Este livro não contém nenhuma dúvida. Hudan lil muttaqin, e é uma orientação
para os tementes. Não há dúvida neste livro, não há contradição no livro. Um livro tão volumoso que é, não há contradição nele. Um livro que foi revelado a um iletrado. Se formos a comparar cada versículo, ele hoje recebeu um versículo, amanhã recebeu outro, recebeu um sura. Os que têm domínio da língua árabe poderiam dizer, olha, Muhammad, hoje você está a dizer uma coisa, há uma contradição nas tuas palavras. Hoje você diz isso, ontem você disse algo semelhante, mas algo contraditório. Mas não existe contradição no Corão. Não existe, neste livro todo, não existem versículos contraditórios. Todos alinhados, Allah subhanahu wa ta'ala diz, La raiba fihi, não há dúvida neste livro, Hudan lil muttaqin, é uma orientação para os tementes. Hudan, orientação, outros comentadores dizem, é uma luz para os tementes. Se forem a seguir o livro, chegarão ao destino, porque tem uma luz para poder se orientar, para poderem se guiar. Os tementes, aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, quem são? Allah depois descreve quem são esses tementes. Quem são os tementes? Allah é uma orientação para os tementes. Quem são os tementes? Allah diz, Alladhina yu'minuna bil ghaib. Aqueles que acreditam no oculto, daquilo que Muhammad trouxe, daquilo que este livro está a mencionar, que é coisas do além, coisas estão escondidas dos nossos olhos, não conseguimos ver. Muhammad trouxe, Muhammad disse, Muhammad mencionou, os crentes acreditam naquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Alladhina yu'minuna bil ghaib, acreditam na existência de Allah, amantu billah wa malaikati, acreditam nos anjos, wa kutubihi, nos seus livros, que este mesmo versículo vai mencionar, acreditar nos livros enviados a Muhammad, aos mensageiros que vieram antes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua forma original, faz parte da nossa crença, acreditar naqueles livros todos que foram enviados aos profetas, que eram livros verdadeiros, que foram enviados para os profetas, e nós acreditamos nesses livros na sua forma original, não na adulteração do livro. Aquilo que foi adulterado não faz parte da nossa crença. Nós acreditamos que os livros foram revelados aos mensageiros, o Torá, o Injil, o Zabur, todos esses foram revelados aos mensageiros e acreditamos na sua forma original. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, acreditamos nos enviados de Allah, nos mensageiros de Allah, nos profetas de Allah. Nós não conhecemos todos. O Corão faz menção de nomes de 25 profetas, mas Allah enviou milhares de profetas. Nós acreditamos nesses profetas. Foram enviados, eram profetas de Allah, nós acreditamos nesses profetas. O al-yawm al-akhir, acreditamos no último dia, no dia do juízo final, no dia de prestação de contas. Chegará um dia em que a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala irá acontecer. Aquele que fez o bem será retribuído pelo bem, e aquele que fez o mal, se a misericórdia de Allah não estiver com ele, se ele não for abrangido pela misericórdia de Allah, esse indivíduo será castigado. Portanto, acreditamos no último dia, wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, e no destino, o bem e o mal provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós acreditamos também nisso. Wal ba'th ba'da al-maut, e acreditamos na ressurreição após a morte. Este era um grande desafio quando o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe esta mensagem, que haverá prestação de contas, seremos ressuscitados. Então eles diziam, não é? Eles diziam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمدينون. Depois de nós morrermos, estamos completamente decompostos, não é? Será que seremos ressuscitados? Até trouxeram a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indicando para ossos, dizer, Allah subhanahu wa ta'ala vai ressuscitar isso, Allah vai dar vida a isso. Portanto, uma coisa
que não existia antes, Allah criou de início para trazer de volta, é a coisa mais fácil. Uma coisa é você criar algo de novo, outra coisa é réplica. Réplica é muito mais fácil do que criar de princípio, de início. Então, Allah subhanahu wa ta'ala responde: "Qul huwa alladhi ansha'aha awwala marra." Aquele que criou pela primeira vez vai dar vida outra vez. Isso que vocês dizem que Allah não vai dar vida. Portanto, alladhina yu'minuna bil ghaib, os crentes, quem são? Muttaqin, os tementes, aqueles que acreditam no oculto. Primeiro, iman. Você acreditar, esse é o primeiro aspecto. Iman, yu'minuna bil ghaib. Segundo, wa yuqimuna as-salah, estabelecem o salah. Allah prescreveu o salah, que na sua forma original eram 50 salah. O profeta foi insistindo, pedindo Allah que diminuísse, e Allah foi diminuindo até se tornar 5 salah, e assim estabelecem o salah. Fazem o salah de parte da sua vida, cumprem com os 5 salah diários, obedecem essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente da situação, seja frio ou calor, ele sabe que tem que cumprir essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, estabelecem o salah. Não é só fazer salah, é estabelecer, trazer o salah na sua vida. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, e aquilo que nós provemos, aquilo que nós demos a eles, eles gastam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entendemos que o que nós possuímos hoje, Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu. Quando Allah diz gastar para os outros, eles gastam, eles dão às outras pessoas, e conforme disse, são vários versículos do Coran em que Allah subhanahu wa ta'ala fala de salat. Nós iremos ver, esse sura é um sura madaniya, mas tem alguns versículos que são maqui. É sura madaniya, significa é um sura que foi revelado depois de Hijra, né? É um sura madaniya e tem vários versículos também maqui, que foram revelados, portanto, antes de Hijra. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Quem são tementes? Estamos ainda a descrever os tementes e aqueles que acreditam naquilo que te foi revelado. Aquilo que foi revelado para ti, ó Muhammad, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, e aquilo que foi revelado àqueles que vieram antes de ti. Quem? Aos profetas que vieram antes de ti, Muhammad, aquilo foi revelado para os seus povos. Os livros que foram revelados aos outros profetas. Nós acreditamos, a parte da nossa crença, acreditamos nos mensageiros, conforme dissemos, e este é um grande, talvez, um desafio. Quando alguém se torna muçulmano ou um não muçulmano pergunta ao muçulmano: qual é a vossa posição quanto a Jesus Cristo, Isa ibn Maryam? Qual é a vossa posição? Eles acreditam que Jesus Cristo, Isa ibn Maryam, é Deus ou é filho de Deus? É Allah ou é filho de Allah? E o Corão faz menção exatamente isso. O que eles dizem? لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Aqueles que acreditam na Trindade, Allah está aqui a dizer, são descrentes. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. São descrentes aqueles que dizem que Allah é Masih ibn Maryam, que é Isa, que é Jesus. Dizem. Allah diz que são todos descrentes. Qual é a posição do muçulmano quanto a Isa ibn Maryam? Jesus, Isa, era um mensageiro de Allah. Era um mensageiro de Allah. Era um profeta, como todos os outros profetas. Só que teve um nascimento milagroso. Para mostrar o poder, é poder de Allah. Teve um nascimento milagroso. Como é que Deus teve um nascimento? Como é que Deus nasceu? Allah existia antes, não é? De tudo. Laysa qablahu shay wala ba'dahu shay. Nada existe antes de Allah ou depois de Allah. Allah não se compara com o tempo. Não se compara Allah com o tempo. Allah é o poderoso absoluto. É o Criador que tem poder sobre todas as coisas.
Portanto, o que ele cria não pode ser comparado no ser de Allah. Laisa kamithlihi shay. Esta é injeção para todo o waswasa, toda a sussura do Satanás que traz na nossa mente como Allah é. Essa é a pergunta que todos nós colocamos. Essa é a pergunta que vem na nossa mente. Sahabas vieram até com o profeta sallallahu alaihi wasallam por este pensamento, este tipo de pensamento. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: isso passa na vossa mente? Sahabas disseram sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este é sinal de iman. Esta censura, este waswasa é sinal de iman. Ele diz: o Shaitan vem e coloca este tipo de pergunta na mente da pessoa. Então começa a dialogar com a pessoa, aos poucos, fase após fase. Diz: quem criou as coisas todas? Então você diz: foi Allah. Depois ele diz: e quem criou Allah? Shaitan coloca isso. Quem criou as coisas todas? Foi Allah. E quem criou Allah? Então ele volta, começa a fazer uma retrocidade, voltar no tempo. Se Allah criou todas as coisas, nada existia. Allah fez as coisas existir. E antes de Allah existir, quem existia? E se quem existia, quem criou Allah? Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, isto não é pensamento. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se este pensamento vem, é um sinal. Hadith Sahih al-Bukhari diz: este é um sinal da crença. Portanto, a cura disso é laisa kamithlihi shay. Não existe algo similar a Allah. Nós vemos versículos, hadiths, em que diz Yadullah, por exemplo, a mão de Allah. Quando nós falamos de mão, qual é o pensamento que vem na nossa mente? É uma mão, igual a esta. Allah tem mão? Sim, a hadith está a dizer que Allah tem mão. Mas a mão de Allah não é igual à nossa mão. A mão de Allah não é igual à nossa mão. Quando nós falamos de mão, primeira coisa que vem na nossa mente: quantas mãos a pessoa tem? Duas, não é? Mas o hadith diz: wakilahuma yamin. As duas são direita. Então, você quando fala de direita, imediatamente já tem direção. Para ser direita, tem o lado esquerdo. É na perspectiva de nós entendermos, ou outros até explicam, que se refere à mão. Allah está a falar de ajuda. Você diz a alguém: dá uma mão aqui. É para cortar a mão dele e te dar? Não? Pode ser uma expressão. Então, Allah diz no Corão, há versículos, não é, claros e alegóricos, não é, que o seu significado não está claro. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Aqueles que nos seus corações têm a tortuosidade, eles começam a ir atrás dessa interpretação, não é, desses versículos alegóricos que não estão claros, não é? E o Corão faz menção. Então nós não seremos capazes de entender. O Surat Ikhlas diz: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Não existe nada, que fique claro, não existe nada similar ou que possa ser assemelhado a Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe. Então, quando esse pensamento vem a nós, a resposta, a injeção, ela é sakamithlihi shay. Não existe algo similar a Allah. Não existe nada que possa ser associado a Allah. Portanto, a posição de Isa ibn Maryam, de Jesus, teve um nascimento milagroso. Allah fez com que ele tivesse um nascimento milagroso. E Allah diz, em termos do seu poder, Allah diz: Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. O exemplo de Isa, de Jesus, Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, e todos eles sabem que Jesus é filho de Maria. Então,
Quem tem mais poder? É o filho ou a mãe? E Deus tem mãe? O Corão diz: "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tem algo igual a Jesus? Sim, tem algo igual a Jesus. Qual é coisa igual a Jesus? Teve uma mãe, teve um nascimento, teve infância, cresce ainda. Como é que Deus foi morto? Quem ficou a controlar o mundo no tempo em que ele foi morto? "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata." Allah ainda diz, traz como desafio: se existisse na terra e nos céus algo similar a Allah, não é? Essas duas coisas não estariam a funcionar perfeitamente, porque as vontades poderiam ser diferentes, não é? Nós dizemos no casal, não é? Tem que ter uma ordem, um comando. Por mais que haja maior compreensão no casal, onde um cede, outro aceita, chega o momento em que cada um quer tomar uma decisão, uma posição, posições antagônicas até. Então, o comando está somente com Allah. Jesus teve um nascimento milagroso. Nasceu só com mãe, sem pai. Allah diz: o nascimento de Jesus perante Allah é igual a Adão. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allah criou de barro e ordenou: ser, vem a existência, e aquilo aconteceu. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. O poder de Allah, quando Allah pretende algo, Allah simplesmente diz para aquilo vir a existência, e aquilo vê a existência. Este é o poder de Allah. Nada pode prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah criou Jesus só com mãe, sem pai. Allah criou Adão sem mãe e sem pai. Apesar de ser mais complexo, onde não tem mãe e não tem pai, Allah diz: perante Allah tudo é igual. Qual é mais difícil? Ou mãe só sem pai, ou sem mãe sem pai algo vir a existência? É mais difícil sem mãe sem pai. Allah, para ele, diz: é igual. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. É igual perante Allah. Como Allah criou Adam, para Allah, kun fayakun, vem a existência, e aquilo acontece na maior perfeição, como as coisas acontecem perante Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. E aqueles que acreditam naquilo que te foi revelado, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, e aquilo que foi revelado antes de ti, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ, e esses acreditam no além, na vida após morte. Allah diz: أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aqueles que obedecem, se enquadram nessa descrição, Allah diz: esses estão na orientação do seu Senhor. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, e esses é que são os bem-sucedidos. Esses é que irão prosperar, esses é que irão alcançar o sucesso eterno no dia do juízo final, no dia em que todos terão que prestar contas, no dia em que aqueles que praticaram o bem serão recompensados, aqueles que praticaram o mal. Esta é a interpretação que nós temos que trazer. Aqueles que praticaram o bem serão recompensados, e aqueles que praticaram o mal, se não forem abrangidos pela misericórdia de Allah, serão castigados. Porque Allah retribui, Allah perdoa quem pede perdão, e Allah também perdoa quem não pediu perdão, e se Allah quiser perdoar, desde que este não cometa shirk. Não associe Allah em algo. Allah é Ghafur Rahim, conforme nós dissemos. Allah pode perdoar quem Ele quiser, e Allah pode não perdoar também quem Ele quiser. Portanto, por mais que a pessoa tenha cometido pecado, se Allah quiser perdoar aquela pessoa, Allah poderá perdoar. Portanto, esta é a explicação, conforme os ulamás trazem. Se a misericórdia de Allah não estiver sobre ele, portanto, ele poderá ser castigado. Allah subhanahu wa ta'ala concede-nos tawfiq, e inshallah na próxima lição iremos dar continuidade, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala daqueles que descreram
E Allah diz que é igual para eles exortar e não exortar. A dúvida que poderá ficar, se é igual, por que nós temos que chamar eles para o Islã, ou por que temos que chamar para a retidão, se o versículo está a dizer que é igual para eles? Portanto, iremos trazer outros versículos que complementam este versículo e a sua explanação, insha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. رمضان رمضان شهر الغفران من